Neste vídeo você vai ficar sabendo 7 fatos sobre a Laika, uma cachorra soviética que foi um dos primeiros animais lançados no espaço e o primeiro que orbitou a Terra. O 7º fato é o surgimento da ideia. A Guerra Fria, que ocorreu entre 1947 e 1991, teve como seus principais capítulos a corrida espacial, que foi muito marcante. Então, durante o período de 1957 e 1975, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a liderança na exploração do espaço. A ideia de lançar uma cachorra no espaço iniciou após o sucesso do lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, lançado em 4 de outubro de 1957. O líder soviético, Nikita Khrushchev, estava engajado nessa corrida espacial contra os Estados Unidos. Então, animado com o sucesso do primeiro satélite, solicitou um lançamento grandioso, digno de um espetáculo espacial, de uma segunda nave para comemorar o aniversário de 40 anos da Revolução Socialista em novembro de 1957. Ele gostaria que o mundo ficasse deslumbrado com os feitos soviéticos. Os engenheiros já estavam desenvolvendo um outro satélite mais tecnológico, mas ele não ficaria pronto até tal data. Então o engenheiro responsável, Sergei Korolev, sugeriu que lançassem um cachorro ao espaço. E assim, o satélite Sputnik 2 foi projetado às pressas para transportar um cachorro ao espaço. O 6º fato era que a Laika era um cão de rua. O Sputnik 2 não era um satélite muito grande. Era um cilindro de cerca de 4 metros de altura e 2 de diâmetro. E a cápsula que levaria o animal era bem menor. Daria apenas para ele ficar em pé, sentado ou deitado, mas não poderia se virar nem se mexer. Devido ao tamanho, um dos critérios era que o animal não poderia ser muito grande, então deveria ter um porte médio de no máximo 7 kg. Decidiram por uma fêmea, pois achavam que eram mais disciplinadas. Os pelos deveriam ser lisos e curtos. Recrutaram várias cachorras nas ruas, pois acreditavam que devido às suas condições de vida, teriam mais resistência que um cachorro de raça. Dentre as pré-selecionadas, 3 se sobressaíram no período de treinamento, mas a escolhida para ir ao espaço foi a Laika. Encontrada nas ruas de Moscou, deveria ter em torno de 5 a 6 quilos e uns 3 anos de idade. 5º, treinamento. Quem treinou as cachorras foram os cientistas soviéticos Vladimir Yazdovsky e Oleg Gazenko, especializados em vida no espaço. Como a cápsula da nave era pequena, eles mantiveram as cachorras por um período de até 20 dias em gaiolas progressivamente menores, em condições claustrofóbicas. Com esse treinamento extenso, elas ficaram visivelmente afetadas, pararam de fazer suas fezes e tornaram-se inquietas. Também foram colocadas em câmeras de pressão centrífuga, que simulavam a aceleração do lançamento de foguetes, e em máquinas que simulavam os ruídos da nave. Com esses experimentos, os impulsos cardíacos e a pressão arterial aumentaram consideravelmente. Elas também foram treinadas para se alimentarem com uma comida gelatinosa, altamente nutritiva, pois essa seria a comida no espaço. 4º, antes do lançamento. A Laika passou por uma cirurgia para que fosse implantado os sensores para medir respiração, pulso e pressão sanguínea. E durante os últimos dias antes do lançamento, ela foi colocada em uma cápsula todos os dias para que se acostumasse com o espaço e a sua comida. Um dos cientistas que a treinou, o Vladimir Yazdovsky, levou a Laika para sua casa, um dia antes da sua partida. Ele a apresentou para seus filhos e eles brincaram. Ele quis fazer isso para que ela tivesse um último momento feliz como um cão doméstico em uma família amorosa. Ele disse que queria fazer algo bom para ela. Momentos antes da decolagem, passaram uma solução à base de etanol em seus pelos e iodo nas áreas em que ela levaria os sensores, para o monitoramento do funcionamento do seu corpo. Antes dos 3 últimos fatos, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal para não perder mais top 7 e curiosidades, além de ajudar muito com o crescimento do canal. 3º fato, lançamento da Sputnik 2. O lançamento da Laika para o espaço ocorreu em 3 de novembro de 1957. Na decolagem, foi registrado que a sua frequência cardíaca e respiração acelerou até 3 a 4 vezes mais que no pré-lançamento.
Seus batimentos cardíacos eram 103 por minuto antes do lançamento e aumentou para 240 durante o lançamento, mostrando o pânico que a Laika deveria estar sentindo naquela situação. A cápsula tinha um gerador de oxigênio e um dispositivo para absorver dióxido de carbono, um ventilador que era ativado caso a temperatura da cabine excedesse uma certa temperatura estabelecida e comida suficiente que seria servida 2 vezes ao dia durante 7 dias, que era o período estimado para essa viagem. Laika usava uma bolsa para coletar as suas fezes e também foram colocadas correntes para que ela tivesse seus movimentos limitados a apenas deitar, sentar e ficar em pé, sem se virar. Segundo, a morte da Laika. A nave não foi projetada para pousar. Desde o início, todos já sabiam que a cachorra escolhida estaria sendo levada para sua morte, pois eles não tinham a tecnologia de fazer o satélite retornar. Então a cápsula foi projetada para que ao final do período estabelecido, a Laika comesse uma comida envenenada e fosse sacrificada no espaço. Logo após atingir a órbita, a ponta do Sputnik 2 foi descartada com sucesso, mas uma outra peça que deveria ter sido descartada não teve o mesmo sucesso, impedindo o funcionamento correto do sistema de controle térmico. Uma parte do isolamento térmico se soltou, fazendo com que a temperatura se elevasse para 40 graus Celsius. O pulso dela demorou 3 vezes mais para voltar ao normal em órbita do que o dos testes realizados, mostrando o estresse que ela estava passando. Após aproximadamente 5 a 7 horas de voo, sinais de vida deixaram de ser recebidos da nave. Os soviéticos, durante muito tempo, disseram que ela sobreviveu durante dias no espaço e morreu consumindo a comida envenenada. Somente em 2002, um cientista que participou do lançamento do Sputnik 2, Dmitry Maleshenkov, disse que a Laika morreu de 5 a 7 horas após a decolagem, devido ao estresse e superaquecimento da nave, pois o sistema de temperatura do satélite foi construído às pressas e estava com defeito, e que ela deveria ter sentido muita dor. Primeiro fato, morte que não se justifica. O sacrifício de Laika foi mais para dar um espetáculo espacial ao mundo. O líder Khrushchev queria que todos se deslumbrassem com os feitos soviéticos. Os preparativos para o lançamento da cachorra no espaço foram feitos às pressas, o que impediu um trabalho detalhado. O cientista Oleg Gazenko, um dos principais cientistas que participou dos programas soviéticos de animais no espaço, disse que não se aprendeu o suficiente com essa missão para justificar a morte dela. Então esse sacrifício foi muito mais para chamar a atenção do mundo do que pela ciência. Se interessa sobre história? Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais fatos e curiosidades como esse. Obrigada!